Pronto, voltamos. Boa noite. Pronto, Sei o que acontece. voltamos. Travou aqui. O que foi? Foi daí? Foi daqui? Eu não sei de onde foi. Eu acho que foi a sua. Eu troquei a internet aqui pensando, mas não era não, senhor. Então tá certo. Então voltamos já novamente. A gente está trabalhando ao público que vai entrar novamente na live acerca do conceito de sacramento, né? E aí o Vinícius estava ressaltando que às vezes temos um olhar às vezes errôneo acerca da teologia do corpo de São João Paulo II, né? Até às vezes de pensar que ele olha o corpo e despreza até mesmo a alma, né? Uma maneira bipartida de ver a coisa. E aí você conceituou acerca do sacramento, né? Então podemos voltar nesse ponto, até para o público ficar mais por dentro. Beleza. Então, como falávamos, né? O sacramento, sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. Né? O Ramon depois acrescentou que traz a graça santificante, tem matéria e forma. Isso é quando a gente fala na teologia sacramental. São João Paulo II usa muito da analogia. Então, ele utiliza deste conceito de sacramento e traz a dinâmica da sacramentalidade do corpo. Então, o que São João Paulo II quer dizer quando convida o homem nas catequeses, né, de 1979 a 84, que ele mesmo intitulou, mas ficou amplamente conhecida como teologia do corpo. Através do corpo, nós podemos ter duas experiências muito importantes. Primeira experiência, a experiência pessoal. A segunda experiência, a experiência consagrada. Então, na primeira experiência, catequese número 9, se eu não me engano, no parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: o corpo revela a pessoa. Então, quando nós olhamos a dimensão corpórea de alguém, por exemplo, vocês estão olhando o Ramon, vocês estão olhando a mim, vocês podem, através da nossa expressão, saber um pouco de nós. Você pode dizer homens, né, de idade entre 20 a 30 anos, vamos ajudar nós dois, né, Ramon? De 20 a 30 anos, que são moreno, branco, tem cabelos assim, parecem ser de tal jeito, de tal forma. Então, a realidade corpórea, essa realidade visível, vai trazer uma possibilidade de conhecimento da minha pessoa. Além disso, de características físicas, é possível olhar para alguém e perceber características mais interiores. Por exemplo, se eu chegasse nessa live aqui com uma cara fechada, vocês iam falar, pode ser que esteja triste. Vocês precisariam de uma certa experiência comigo para dizer, peraí, é o jeito dele, não é? Ah, já vi alguns vídeos dele, ele é mais animado, hoje ele está mais sisudo, aconteceu alguma coisa. Ou, sou mais sisudo, chegava rindo, falava, não, peraí, ele está bem feliz, estou sabendo de alguma notícia. Percebam que a realidade corporal, ela vai mostrar uma realidade muito íntima, muito pessoal, muito particular de mim. Então, quando a gente fala, e aqui é o grande problema, né? Eu já trago aqui pelo ponto da ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero faz? Ela desassocia. Ela mostra o homem, ele tem uma psique, o homem, ele tem um sexo e ele tem um gênero. Qual que é a bagunça que isso gera? Vai dizer o seguinte, que você tem 3 pedaços. E pode ser que na hora que for um tipo, vou usar termos mais assim cômicos, tá? Não desmerecendo, só para a gente poder entender de forma, às vezes a comédia ajuda a entender algo mais sério. Então, é como se nós fôssemos um bonequinho de Lego com a cabeça de um soldado, o corpo de um astronauta e as pernas de uma bailarina.
a gente vai falar, saiu errado. Porque eu tenho uma cabeça que pensa de uma forma, eu sinto de uma outra forma e meu corpo expressa outra forma. O que para nós, enquanto católicos, é uma abominação. Por quê? Se nós dizemos que o corpo revela a pessoa, ou seja, o corpo faz parte da pessoa. O corpo vai mostrar uma realidade visível, vai mostrar uma dimensão invisível do ser. Ou seja, vai mostrar algo profundo da minha pessoa, que é uma pessoa masculina, que tem pensamentos masculinos, que tem dinâmicas masculinas, que tem hormônios masculinos, né? A física ou a biologia vai dizer uma coisa, né, do homem, a diferença, homem próstata, mulher útero, a dimensão mesmo de reação a determinadas situações. O homem tem uma determinada situação via de regra, a mulher tem uma determinada situação via de regra, na mesma situação. Por quê? Porque, nossa, você está sendo sexista. Não, eu estou sendo realista. É só você, eu vou sempre usar esse exemplo. Se nós estivermos numa sala e uma criança cair, tá uma sala cheia de gente, e uma criança cair e começar a chorar, as mulheres, elas naturalmente tendem a levantar, correr, abraçar a criança, ninar e dizer, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. O que que o homem tende a fazer? Olhar, vai falar, caiu. Porque o homem é insensível? Não, porque o homem está pensando o seguinte, caiu, beleza, machucou, machucou. Qual o próximo pensamento do homem? Qual é a clínica mais próxima? Meu carro tem condição de chegar lá? Eu estou de carro? Eu posso fazer isso? Enquanto a mulher ela está naquela dinâmica de cuidado. Peraí, vai ficar tudo bem. Quer dizer que a mulher não pensa nessas realidades? Claro que pensa. Quer dizer que o homem não se preocupa com os afetos? Claro que se preocupa. Mas naturalmente nós vemos, é comum ver essa situação. O homem preocupar com aspectos práticos e a mulher preocupar com os aspectos sentimentais da realidade. Isso mostrado no nosso corpo. Então, na primeira parte, né, que eu falava da revelação da pessoa, percebam que o próprio corpo masculino, ele mostra algo que é uma missão própria do homem, que é a paternidade. Todo homem foi criado para ser pai. Todo homem tem em si a característica de paternidade. Vinícius, mas os celibatários, aqueles que estão no seminário, aqueles que vivem o celibato e tudo, sim, eles são pais. O que é um padre? Não é um pai? O que é uma madre? Não é uma mãe? A gente vai falar daqui a pouco das mulheres, mas quando nós falamos dos homens, a dinâmica da paternidade é algo próprio do masculino. E o que está composto dentro da paternidade? A dinâmica do sacrifício, a dinâmica da morte, a dinâmica da renúncia, a dinâmica da batalha, a dinâmica do esforçar-se. Então, por isso que, fisicamente, o homem tem características, se colocarmos um homem e uma mulher, né, com o mesmo treinamento, com o mesmo peso, o homem vai conseguir carregar mais peso. Por quê? Porque é opressor? Não, porque é natural. O homem vai conseguir naturalmente carregar mais peso. Por quê? Os ossos dos homens são propensos a isso. A estrutura muscular, a estrutura física e tantas outras coisas que aqui não é a minha especialidade. Mas nós podemos ver nesse sinal visível uma realidade que vai muito além. Uma realidade de paternidade. A mulher é a mesma coisa. Percebam que o homem, ele não é feito tão curvilíneo. Por quê? Porque o homem, ele não é próprio da sua natureza o encantamento, a beleza. O que atrai um homem em uma mulher, claro, né, não só aspectos físicos, mas o que atrai uma mulher, as mulheres podem, que aqui estão na live, podem me corrigir. O que verdadeiramente atrai uma mulher em um homem, a mulher olha para um homem e fala assim, esse sim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ela vai virar e falar assim, quanto que ele é capaz de se sacrificar por mim? Digam aí, mulheres, se não é verdade. As mulheres ordenadas, elas não vão procurar só um cara bonito. É claro, a beleza ajuda, né? Mas quando se está buscando mesmo alguém, ela vai olhar e falar assim, peraí,
este rapaz, mesmo tendo essa força toda, ele usaria toda essa força para se sacrificar por mim? Percebam que as mulheres que são verdadeiramente felizes nos seus relacionamentos, elas tendem a ver os seus companheiros como esse que doa a vida. E aí a gente pode ver tantos exemplos, né? São Luís Martin, a gente pode ver o próprio Santo Agostinho e tantos outros santos, né? Aqui dei um exemplo de um casado, dei um exemplo de um que teve um relacionamento ali, né? Carnal, e depois abraçou o celibato, para mostrar assim, o homem ele tem essa dinâmica de sacrifício. Se a gente olha a vida de um São Padre Pio, o que foi a vida de São Padre Pio? Se não gastar-se por inteiro. Aceitar os sofrimentos de Cristo em si, né, nos estigmas, e ali celebrar a Santa Missa. Nós estamos à véspera das festas de São João Paulo II. Né? Quem viu São João Paulo II, quem teve a graça de acompanhar o seu papado, viu que ele se gastou por inteiro. Ele cedeu por inteiro, assim. Ele foi um novo Cristo, porque mesmo doente, né, mesmo assim não conseguindo falar, tentou ali, né, balbuciar algo, porque queria dar de si, queria, assim, eu preciso dar de mim. Então isso é uma característica da paternidade. Já a maternidade tem a característica do acolhimento. Como é bom quando a gente chega num local onde a gente se sente acolhido. E a mulher, naturalmente, ela tende a isso. Naturalmente, ela se preocupa. Peraí, fulano tá bem? Peraí, tá, Beltrano... Isso é bom usar o exemplo da avó da gente, né? A gente vai para casa da avó. É impressionante. A avó, ela sabe o prato de todo mundo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? Sua Ramon teve a oportunidade de um almoço de domingo na casa da avó. Tem N pratos. Por quê? Cada um gosta de uma coisa diferente. E ela tem aquela visão, peraí, eu preciso fazer tal prato porque ela, fulano, gosta desse. Já Beltrano odeia esse prato, então tem que fazer isso. Na casa da minha avó tinha 10 carnes, 10 tipos de carne. Exagero? Não, demonstração de amor. Falar, esta acolhida, este cuidado. E onde nós percebemos esse cuidado, primeiramente nas mulheres? No corpo. Né? Você vê que o corpo da mulher, ele é um corpo de aconchego. Ele é um corpo que tende à acolhida, é um corpo que tende à dinâmica do envolvimento, enquanto o corpo do homem tende à dinâmica do sacrifício. É por isso que, naturalmente, se a gente olhar a história da humanidade, quem foi para as guerras, quem se dedicou à guerra, né, enfim, a batalhas, foram os homens. Por quê? Porque as mulheres não eram capazes? Não, não é isso. Não é um atestado de, nossa, as mulheres são inúteis. Não, muito pelo contrário. Vocês são tão importantes que nós vamos nos sacrificar. E se der qualquer coisa errada, vocês vão ser aquele apoio da humanidade. Um verdadeiro homem só se torna verdadeiro homem com a base de uma mulher forte. E uma mulher forte tem em si, tem ao lado, tem na sua vida um homem que foi capaz de sacrificar-se por ela. Então perceba essa complementariedade. A gente entra no segundo aspecto, depois a gente fala aqui, vou passar a palavra para o Ramon, senão fica só um monólogo. Mas está muito bom a reflexão. Eu estava pensando aqui, uma vez eu fiz uma live sobre o significado esponsal do corpo, né? E nela nós destacarmos diante até mesmo dos escritos de São João Paulo II que o corpo de fato é dom. E se é dom, nós temos uma abertura ontológica, melhor dizendo, que qualifica a nossa existência para o outro. Ou seja, nós não somos feitos para vivermos sozinhos. Nós somos feitos para a comunhão. E aí percebemos que o exemplo do casal no matrimônio, do homem e da mulher, através da união dos corpos, a gente pode vislumbrar essa ideia. Principalmente que o corpo da mulher, ele é preparado para receber o homem. E assim a mulher receber o homem, vice-versa. Ou seja, há uma entrega recíproca neste ato, no ato conjugal. E aí a gente percebe que
o celibato também vive, quem é celibatário, melhor dizendo, vive essa realidade, né, também, deste amor esponsal, deste amor como dom, como entrega. No caso dos celibatários, eles vivem essa entrega ao povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, ele oferta o seu corpo, o seu viver. E aí a gente entende também como comunhão ao mesmo tempo, comunhão de pessoas, comunhão de corpos. Então, o amor esponsal, que João Paulo II fala, que nós podemos até daí também perceber também a sacramentalidade que está por trás de tudo, é ao mesmo tempo perceber que o homem, pessoa, é dom. E se é dom, ele não vive para si, mas sempre vive para o outro. Ele sempre está em movimento do outro. E quando ele encontra o outro, no caso do casal, ossos da minha carne, como diz Adão na narrativa da criação, ele encontra a parte que completa. Ele encontra o outro eu. Então, nesse sentido, Vinícius, a gente pode compreender que o nosso corpo é dom e nós não devemos ter medo também da nossa sexualidade. Por isso que sempre é necessário aquilo que João Paulo II fala do ordenar, ordenar os nossos ímpetos humanos. Com você. Bom, então a gente viu aqui a primeira parte, a sacramentalidade do corpo na revelação da pessoa. Mas o corpo não revela só pessoa. O corpo revela uma relação. Como o Ramon já nos introduziu. Então, o homem e a mulher são chamados à comunhão. Isso se dá onde? Onde a gente vê isso? Nos nossos corpos. Especificamente nos nossos genitais. Porque se você olhar o genital separado, ele não faz sentido nenhum. Olha que interessante. Se você pega o olho, ele faz sentido nele mesmo. O olho faz sentido nele mesmo. Por quê? Porque tem toda a estrutura. Você vai ali enxergar o ouvido, o rim, tudo. Agora, pênis e vagina não tem sentido sozinho, a não ser fazer xixi. Só para isso. Então, assim, quando se fala de uma visão do nosso ser homem, do nosso ser mulher, nos nossos genitais, nós não podemos reduzir somente, eu vou usar uma expressão muito esdrúxula, tá? Me perdoe. A gente não pode reduzir só como um playground, um lugar de diversão, um lugar do prazer pelo prazer. Não, a nossa genitalidade, olha como a origem da palavra é genitais, é gerar, o jeito que Deus nos pensou para coparticipar da criação. Então, só tem dois jeitos de sermos coparticipantes da criação, masculino e feminino. Aí um outro problema na ideologia de gênero, porque você nasceu homem, então você é chamado a coparticipar na criação como homem. E aí, sendo celibatário ou sendo casado, lembrando, o casamento é a vocação ordinária. O celibatário é a vocação extraordinária. As pessoas extraordinárias no sentido de fora de uma realidade comum. Deus, eu gosto muito da expressão do Christopher West, que diz: todo mundo foi criado para entrar dentro de 5 palavrinhas. Deus quer se casar conosco. Essa é a realidade da nossa fé. Deus quer se casar conosco. Ou seja, Deus quer uma profunda união conosco. Essa união, ela pode se dar na vocação matrimonial, ou ela pode se dar na vocação celibatária. Aí, nos homens, o sacerdócio, nas irmãs, né, nas mulheres, a virgindade consagrada, ou mesmo a consagração de vida, como celibatária. Maravilha. Qual que é maior? Aí São João Paulo II vai explicar. Em dignidade, iguais. Mas o celibato, ele tem uma primazia, por quê? Porque ele mostra o que vai ser a eternidade. O celibatário, ele já escolheu, nesta vida, por uma graça divina, por um chamado divino, e ele correspondeu, melhor, o termo melhor é esse, né? Ele correspondeu a um chamado divino para já viver nessa terra, ser sinal nessa terra, do que a gente vai viver no céu, uma plena comunhão com Deus. Olha que coisa linda.
Agora, o casado mostra para o celibatário que essa comunhão direta com Deus, ela já acontece agora e vai ser na eternidade, mas nós estamos presentes no tempo. Então, ela se dá no outro. E aí é interessante porque a teologia do corpo ela é baseada em um pequeno versículo, não só na Humanae Vitae, né? Alguns já sabem disso, é bom colocar, que ela é baseada numa interpretação do que é Humanae Vitae, mas também em uma frase tirada do documento conciliar Gaudium et Spes 24, número 3, que diz: o homem, única criatura querida por si mesma, só se realiza no sincero dom de si. Então, pegando aquilo que o Ramon nos colocava aí, a nossa vida só tem sentido quando nós saímos de nós mesmos em direção ao outro. Então, ao outro com O maiúsculo, no caso Deus, e como nós, aí nós vamos para aquela belíssima passagem bíblica, como eu posso dizer que amo a Deus se não vejo, se eu não amo o meu próximo? Por isso que Jesus vem condensar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vem trazer toda a lei nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então perceba que a vida humana, ela é uma cruz. Ela tem uma dinâmica de verticalidade, ou seja, a união minha com Deus, ou seja, o sair de mim mesmo, o entender que eu só existo porque existe um Deus que me quis, eu só existo porque tem um Deus que é, e eu participo deste ser de Deus, e esse Deus me convida a sair de mim para o outro, que é a dinâmica horizontal, a horizontalidade do amor. Então, por isso que Cristo morre numa cruz, porque ele quer ser um sinal visível dessa dinâmica invisível. A nossa vida só tem sentido se nós vivermos, né, corações ao alto, sursum corda-se, elevar a nossa vida a Deus, e elevando essa vida a Deus, nós entendemos nessa doação ao outro. E a doação ao outro vai se dar, seja no matrimônio, seja no celibato, aonde a gente entra no segundo aspecto da sacramentalidade do corpo, que é especificamente o mostrar algo que é o desejo de Deus por nós. Nós aí, então, nos utilizamos, como São João Paulo II, da carta de São Paulo aos Efésios, né, onde vai dizer esta realidade, né, do amor do homem e da mulher é, de forma muito pequena, um sinal de uma realidade muito maior, que é o amor de Cristo pela igreja. Por isso que nós podemos olhar a dinâmica do amor esponsal, do homem e da mulher, e ali ele é, aqui nessa terra, o que é mais próximo do que a dimensão que Deus nos chama, da união com Ele. Porque nós nos tornaremos um só com Ele, caso vivamos uma vida reta de seguimento do Evangelho, dos mandamentos e da santidade. Então, olha que coisa maravilhosa. A união dos esposos, ela se torna um sacramental, um sinal visível de algo muito maior, que é a união de Cristo com a igreja. Por isso que eu costumo dizer assim, cada casado, cada casal nessa terra é um ícone da Trindade. Olha a responsabilidade gigante que nós somos. Por quê? O que é um ícone? Ele vai representar algo que é muito maior do que ele e que ele tem que ser fidedigno àquela representação. Então, eu, quando assumi casar com a Laila, minha esposa, eu decidi ser um sinal, Deus me chamou assim e eu assim correspondi, a ser um sinal do amor de Cristo pela igreja, um amor estável, um amor que não abandona, um amor fiel, um amor capaz de dar a vida. Né? E aí a gente pega São Paulo, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí, os homens ficam naquela primeira parte, né? Mulheres, sede submissas, né? O que é essa dinâmica da submissão? Perceba, submício está na guarda, no guarda-chuva, né? Sob a missão de alguém. E aí, qual que é a missão da mulher? Está sob, na guarda, na proteção da missão do homem. Qual a missão do homem? Morrer. Então, perceba, Deus dá a missão ao homem de amar as mulheres. Todo homem é convidado a amar as mulheres, dar a vida pelas mulheres. O movimento feminista é um grito
equivocado, mas é um grito de que houve uma falha. Houve em um determinado momento uma ausência de uma masculinidade ordenada que mostrasse, olha, eu sou capaz de dar a vida para você. E aí, falar em estar sobre a missão. Então, o que é a missão da mulher? Ser amada. Aí fica mais fácil, né? Parece mais fácil, mas é difícil. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade que não nos permite viver a dinâmica do amor. Porque ser amado exige abertura, ser amado exige uma palavra que se fala, dá até arrepio nas mulheres, dependência. Partilho com vocês alguma vez, fui dar uma palestra, e aí uma menina foi e falou assim, eu não dependo de homem algum. Eu falei, eu vou te provar que você depende de homem. Não, não dependo. Falei, então tá. Quando você nasceu, você veio ao mundo como? Da união do quê com o quê? Do óvulo com o espermatozoide. Falei, o espermatozoide vem aonde? Da batata, do alecrim, da onde que ele veio? Ah, não, mas aí não vale. Falei, tudo bem, não vale. Você é católica? Sim, sou muito católica. Falei, maravilha. Então você participa dos sacramentos? Sim, vou à missa todos os domingos, já sou crismada e etc e tal. Falei, então tá, para você receber o sacramento você precisa de um padre. O padre é o quê? Homem. Ah, não, mas ele não vale. Falei, tudo bem. Você acredita em nosso Senhor Jesus Cristo? Claro, amo de paixão. Jesus Cristo é o quê? Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então ela, não vale. Eu falei, eu te dei 3 opções. Eu posso pedir música no Fantástico. Eu já posso, assim, eu já fiz gol com o Tadeu Schmidt agora. Eu já posso pedir a música. Na analogia, na brincadeira aqui, mas para mostrar essa coisa de nós não dependemos uns dos outros, o homem não se basta em si mesmo. Por exemplo, a minha vida não tem sentido se não for por vocês. A vida de vocês não tem sentido se não for por mim. Olha que dinâmica louca que é essa. Porque é a dinâmica do amor. Para amar, é necessário 3. O amante, o amado e o amor. Vamos pegar então a trindade? O amante, que é o pai, o amado, que é o filho, e o amor, que é o espírito. Vamos pegar um casal? Sim. O esposo, a esposa e a descendência. Olha que coisa linda. Perceba que a vivência ordenada da sexualidade, ela demonstra a presença do amante, do amado e do amor. No caso do casal, a figura não é estabelecida somente o esposo amante, a esposa amada, mas há um intercâmbio entre amante e amado, e a criança, né, a geração daquele amor é fruto do amor. Por isso que a gente fala, né, fruto do amor, vede os filhos, são dom de Deus, vai dizer o salmista. E aqui há algo importante que é interessante a gente colocar, que esses filhos, eles podem até não ser filhos na carne, mas filhos espirituais. A nossa primeira paternidade, a nossa primeira maternidade, vocês mulheres, é a maternidade espiritual. Nós, enquanto filhos da igreja, somos chamados a gerar filhos para Deus. Ou seja, evangelização. Isso que nós estamos fazendo aqui. Nada mais é do que gerar filhos para Deus. Formar filhos para Deus. Então, eu exercendo a minha paternidade, o Ramon exercendo a paternidade dele, como homens, dizendo a vocês, sendo pais de vocês, educando vocês. Né? As mulheres aqui, né, como intercessoras, também como pregadoras, né? Pode ser que tenham algumas aqui. Então, entenda essa dinâmica. Né? A dinâmica da complementariedade, homem e mulher, ela revela algo muito maior, que é esse amor de Cristo pela igreja. Então, Cristo que ama a igreja, dando a vida. A igreja que ama Cristo, sendo aquela esposa dedicada. Aqui eu não estou dizendo de, né, então a mulher vai fazer tudo, o marido... não é isso. Mas a dinâmica do amor. Né? Chega a um ponto tão bonito que nós conseguimos se identificar, mas é tão bonito quando você vê que já não é Cristo, não é igreja, é um só. Por quê? Porque é tão unido, é tão belo, é tão indiviso, que gera vida. Né? Eu e você fomos gerados pela vida dessa união de Cristo com a igreja. Então, olha o que a gente pode ver na dinâmica corporal, na dinâmica da vivência ordenada da nossa complementariedade. E aí, aqui que está o grande ponto.
se nós destruirmos essa dinâmica de complementariedade, nós entraremos em um colapso. Por isso que nossa sociedade está numa bagunça. Não é crise política, não é crise econômica, não é crise BBB, bababá. É uma crise moral, é uma crise de sentido, onde o homem deixou de ser homem, a mulher deixa de ser mulher, um quer viver o papel do outro, cada um vai se tornando um ser amorfo, que não abraça especificamente a paternidade ou a maternidade. Exemplos. Quantos homens aqui, né, não aqui especificamente, mas no nosso redor, quantos homens que não vivem a dinâmica do sacrifício? Por quê? Porque quer a vida fácil. E sacrifício exige, meus queridos. O nome diz, né? É morte. Ai, não. Eu prefiro, né? Pedir a minha comida no iFood. Eu prefiro jogar o meu videogame. Eu prefiro abster de tais coisas. Por quê? Porque é mais fácil. Eu não nasci para sofrer. Essa é a frase do... Não, você nasceu para ser feliz. Não, meu amigo. Você nasceu para dar a sua vida. Você nasceu para amar e ser amado. É esse o sentido da vida humana. Você não nasceu para ser feliz. Felicidade é consequência de uma escolha certa. Não tem como... a felicidade é algo que assim, é muito volátil. Você acorda hoje, você está feliz. Acontece qualquer contrariedade, você... Poxa. Então você não busca felicidade. Você busca amor. E uma das consequências do amor é a felicidade. Olha a diferença. A minha busca está equivocada se eu estou buscando a felicidade. Por isso que quantos casais, né, vivem de forma equivocada? Porque eu quero casar para ser feliz. Vai ser um belo fracassado. Porque você vai... Por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Não. Você tem que casar porque, primeiro, você entendeu que é essa vocação. Segundo, você entendeu que Deus te deu uma responsabilidade que é ajudar aquele outro a santificar-se e se santificar através da vida daquele outro. Olha a diferença. Por isso que tantos casamentos aí terminando, porque eu quero casar, mas primeiro eu quero ir para Bangladesh, depois eu quero ir para não sei aonde, e bababá, bababá. Quando eu curtir todo mundo, aí sim eu vou ter filho. Errado. Por quê? Quando o casal vai fazer o voto na igreja, o que eles falam? Prometem gerar quantos filhos Deus quiser. Aí tá lá o casal, prometo. Por quê? Porque quer viver o glamour da festa. Meus queridos, glamour de casamento passa em 2 horas e o boleto continua. O boleto permanece por um tempo maravilhoso. Agora, o que é bonito no casamento é quando você olha para o outro que vive com você e diz: prometo ser fiel na alegria e na tristeza. E você percebe no outro essa alegria e a tristeza, a permanência do outro. Quando você é bom, quando você é ruim. Quando você merece, quando você não merece. Isso sim. Por quê? Porque esse amor é de forma muito pequena o amor de Cristo. Cristo não vai embora. Aí eu falava, né, do ícone, só para passar já para o Ramon. Por que é importante os casais entenderem que eles são ícones da Trindade? Porque eu sou representação de Cristo. Ou seja, eu tenho que mostrar a fidelidade. Eu tenho que mostrar que eu não vou embora. Olha que interessante. Por isso que a igreja não aceita o divórcio. Porque se ela aceitasse o divórcio, ela estaria dizendo, de certa forma, que Cristo a qualquer momento pode abandonar a sua esposa à igreja. Cara, que loucura. Você já imaginou falar assim, Cristo pode a qualquer hora ir embora? Não sei como é que isso entra em você. Para mim, treme todo o meu ser. Não, não vai não. Porque já tá difícil contigo, você foi embora, Ave Maria. Vai dar. É Ave Maria mesmo, tem que colar com ela só. Né? E agarrar e falar, mãe, ajuda, porque senão não vai dar errado. Então, prestem atenção, que coisa linda. Quando a igreja diz não é possível a dissolução do matrimônio, é porque ela fala, eu não posso descaracterizar o ícone para torná-lo uma caricatura. Ele tem que ser o sinal visível da união de Cristo com a igreja. Por isso que tem que ser indissolúvel. Porque Cristo não muda. Cristo não pensa, não, o Ramon não está legal. Nossa, fiz uma má escolha. Não. Cristo todo dia se decide pelo Ramon. Todo dia se decide pelo Ramon. Os nossos pecados é que fazem com que a gente abandone a Cristo. Mas ele não nos abandona. Agora, ele respeita as nossas escolhas. Por isso que assim, quando você entende um pouco da teologia do corpo, quando você entende um pouco da fé católica, não tem outra opção senão ser católico. Não tem, assim.
racionalmente, não tem como você falar assim, nossa, eu vou ser, sei lá, eu vou ser das energias. Não, energia dá choque, meu amigo. Você tem que ser de Cristo. Você tem que viver na Santa Mãe Igreja. Eu queria fazer somente uma consideração, né? Naquela frase que você colocou, que está no livro, né, de introdução à teologia, não, teologia do corpo para iniciantes. Eu creio que é Do nesse Cristo. livro. Exato. Ele fala que Deus quer se casar conosco, né? Neste sentido, percebemos que na Bíblia a gente encontra muitas formas de compreender essa união esponsal de Deus, né? Principalmente no Antigo Testamento, né? Deus, ele sempre quer fazer um pacto de aliança com a humanidade. Apesar que a humanidade, o homem, sempre, às vezes, com a sua liberdade, escolha optar ao contrário do projeto de Deus. Ao invés de procurar o bem, às vezes procura o mal, né? Mas mesmo com o pecado, Deus não se cansa de fazer aliança com o homem, né? E aí a gente observa justamente isso através do mistério da encarnação. Deus enviou seu Filho para armar sua tenda entre nós e assim fazer uma aliança, de divinizar a nossa própria humanidade. Ou melhor, sacramentalizar de vez o nosso corpo. Deus se encarnou. Ele se fez um de nós para nos divinizarmos, para nos levar para Ele. Ao mesmo tempo, Vinícius, eu penso que na nossa sociedade a gente vive um fenômeno chamado banalização da vida, mas ao mesmo tempo da objetivação do corpo, né? E melhor, do amor. Isso gerado também desde daquilo que a gente chama de revolução sexual e pelos fenômenos também ideológicos, né, que vive a sociedade odierna. Então, hoje em dia, é um grande desafio para nós, cristãos católicos, educar as pessoas através dos ensinamentos de João Paulo II. No tempo dele, existia de fato uma tendência que era o utilitarismo, né? Que ele faz várias críticas severas acerca desta forma de pensar. Mas hoje em dia, eu penso que há ainda um grande mal que a teologia do corpo tem que curar, que é o mal também da pornografia. Aqui, só mudando de rumo, a gente observa que hoje em dia a pornografia se tornou de fato uma grande doença, principalmente não só na vida da juventude, mas dos casais. Eu tenho ouvido muitos desabafos de pessoas no matrimônio, de fato, querendo sair desse vício, que prejudica, de fato, a comunhão de corpos, que é no leito conjugal. E aí eu pergunto a Vinícius, como recuperar, de fato, essa sacramentalidade em um mundo que é imbuído pela cultura, de fato, da objetivação do corpo e da banalização até mesmo da vida, dos valores. Bom, isso aí a gente encontra no livro Amor e Responsabilidade, um livro de São João Paulo II, que ele escreveu ainda na época como bispo da Cracóvia, né? Na verdade padre. Ele reunia com alguns casais e ali foi ajudando, né? Mas, só voltando um pouco, a pornografia nada mais é do que uma expressão do utilitarismo. Então, nós ainda vivemos em uma sociedade utilitarista. Porque o que é utilitarismo? É eu transformar um outro em coisa. O utilitarismo ele vai dizer o seguinte, o outro é, para mim, um objeto de prazer. Então, se ele é um objeto de prazer, eu preciso tê-lo em minha presença enquanto ele me dá prazer. Se ele não me dá prazer, tá fora. Aí você vai entender por que se tem tanta gente falando salvem as baleias, mas não tem o mesmo vigor para falar salvem
as crianças nos ventres das suas mães. Porque é mais fácil proteger uma tartaruga, porque ela não vai te dar trabalho. Porque a tartaruga, se você botar ela dentro de um tanque com água e jogar os bichinhos lá para ela comer, tá tranquila, ela não vai te incomodar, ela não vai te perguntar qual é o sentido da vida. Né? O que eu faço para ser feliz? Né? Mamãe, quero atenção. A tartaruga não vai fazer isso. Agora, uma criança, ela vai te dizer... Por quê? Porque por mais que você faça todo o bem para a criança, ela é livre. Ela é um ser humano. Ela tem o que São João Paulo II diz de alterem comunicables. Ela tem uma decisão própria. Ela tem uma razão própria. Ela tem um querer próprio. Ninguém pode querer pelo outro. Eu posso querer o bem do Ramon, mas se ele não quiser, não adianta. Eu não vou fazer lavagem cerebral dele e falar assim, Ramon, você precisa ter o bem. Ramon, 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 Ramon. Eu posso até fazer uma hipnose, mas você não está abraçando livremente. Então, a pornografia, ela é um fruto, ela é uma consequência gravíssima do utilitarismo, porque eu vejo o outro como meio para chegar a um fim. E São João Paulo II vai dizer, o outro é sempre um fim em si mesmo. A dinâmica o que vai resolver a dinâmica do utilitarismo e o problema da sociedade é a norma personalista. Qual que é a norma personalista que São João Paulo II vai dizer no livro Amor e Responsabilidade? O ser humano nunca pode ser usado, então um caráter negativo nunca pode ser usado. O ser humano nunca pode ser meio para se chegar a algo. E o ser humano deve sempre ser amado. Ou seja, deve ser sempre reconhecida a sua dignidade enquanto pessoa, enquanto imagem e semelhança de Deus. Um caráter positivo. Caráter negativo, caráter positivo. Nunca ser usado, sempre ser amado. Por quê? Há um grito natural em todos para ser amado. Quando uma menina ela aceita viver em relacionamentos abusivos, o que ela está fazendo? Ela está sendo trouxa? Não, ela está gritando por amor. Então ela confunde a dinâmica de uma breve atenção ou de um breve demonstrar de afetos muito raso para uma saciedade. Então ela aceita passar por essa situação para... Porque tantos homens, né? Às vezes, não, né? Tá bom, eu vou ficar nesse relacionamento aqui, né? Eu não queria não, mas vou ficar. Por quê? Medo de sacrificar, medo de começar tudo de novo, um novo relacionamento, entender e tal, etc. Entenda, eu tô falando de pessoas solteiras. Casada é uma outra dinâmica, outra realidade que não é aqui. Percebam que quando nós coisificamos o outro, quando nós não vemos o outro como um fim, ou seja, o outro tem que ser o sujeito das minhas ações, ele tem que receber as minhas ações e não ser o objeto para alcançar as minhas finalidades, a gente começa a viver um mundo melhor. É isso que a igreja sempre disse. A começar do nosso Senhor Jesus Cristo. A começar lá atrás, lá em Gênesis. Quando Deus dá a Adão Eva e dá a Eva a Adão. A gente fala da Eva a Adão, aí começa, né? Machismo, taxidermismo, não sei o quê. Não, é uma doação recíproca. É um dar mútuo, né? É o que o São João Paulo II fala a partir da catequese número 6 a 7, a communio personarum, ou seja, a comunhão de pessoas. Um tema que também foi trazido pelo Concílio Vaticano II. Então, essa dinâmica do amor, essa dinâmica da relação de união entre homem e mulher, se nós entendermos isso, se nós entendermos o valor pessoal de cada um, entender que cada um é um mistério, cada um é um mundo, né? Cada um tem um mundo interior, a coisa começa a mudar de figura. Olha como é que o pensamento hoje utilitarista está tão presente. Quando nós ouvimos o grito, né? Não, meu corpo, minhas regras. O que está por trás disso? Está por trás que não venha me encher o saco. Não venha me incomodar. Porque se você me incomodar, mas, meus queridos, infelizmente, nós vamos incomodar uns aos outros. Em algum momento nós vamos nos incomodar. Por quê? Porque o outro me desaloja de mim mesmo. Quem tem irmão sabe. Chega em casa, o papai quer chocolate maravilhoso. Você, nossa, se eu fosse irmão único.
né? Se eu fosse irmão único, se eu fosse filho único, né? Ia ser maravilhoso, porque aquela barra maravilhosa de chocolate era toda minha. Aí tem a irmã, tem que dividir. Né? Aí, beleza, divide. Se você é um chocolatra como eu, você come seu chocolate em 2 minutos. Se você tem uma irmã como a minha, que é econômica, o chocolate dela durava 1 mês e você ficava olhando com o olho comprido, assim, de eu quero isso, eu quero isso. Perceba que desaloja, tira a gente. Né? O outro nos desaloja. O outro, Deus nos deu o outro para tirarmos do nosso egoísmo, para tirar a nós dos nossos egoísmos. Porque, infelizmente, nós somos seres que ainda temos dentro de nós a semente do pecado original, a concupiscência. Então, nós somos egoístas. Nós somos maus. Ai, Vinícius, eu não, eu sou tão bonzinho. Eu pago o dízimo. Nossa, eu vejo as lives do Ramon, eu sou muito bonzinho. Mentira! Você só é bonzinho porque há uma graça de Deus. Que se não fosse a graça de Deus, você não era uma pessoa boa. E assim, o santo, o que é o santo? O santo é aquele que entendeu isso. Falou assim, rapaz, se for por minhas forças, vai ser um fracasso. Deixa eu vou usar um termo baixo, né? Deixa eu colar com quem é verdadeiramente. Deixa eu colar com Jesus, deixa eu colar com a Virgem Maria, deixa eu colar com os gigantes, né? Com os apóstolos, com os doutores, com os santos, com os mártires. Então, hoje, o que é a solução para uma dimensão utilitarista, uma dimensão de desvalorização da vida, é, na verdade, entender a imagem e semelhança do outro. O Imago Dei, né? Aqui puxando a sardinha para o apostolado, né? Aqui do Imago Dei, do qual eu faço parte. É entender a imagem e semelhança de Deus no outro. É ver o Deus que se revela no outro. O Deus que diariamente, São Francisco de Assis dizia isso, né? O Deus que se revela a cada dia no outro. Né? O Deus que se apresenta a mim no outro. E algo belíssimo, né, que a gente pode tirar de São José Maria Escrivá, né? Tenho medo do Cristo que passa. Olha que frase bonita, né? Tenho medo do Cristo que passa. Hoje, pela vivência de uma autossuficiência, nós nos fechamos. Infelizmente, essa situação que vivemos, pandêmica, gerou algo belíssimo e outro lado muito ruim. Gerou a necessidade, nós reconhecemos que nós precisamos dos outros, nós começamos a sentir falta de estar, né, de aglomerar, né? O pessoal colocando, vamos fazer uma aglomeração, né? Vamos aglomerar. O que está por trás disso? Vamos nos relacionar. Olha, eu sou um ser de relação. Mas também vivemos hoje o comodismo do virtual. Nossas relações têm se reduzido e resumido a dinâmicas virtuais. Algo belíssimo, né? Você está falando da onde, Ramon? Estou de São Luís. Pronto, de São Luís. Eu estou de Brasília. Olha que maravilha a internet. Mas esse papo seria muito melhor se nós tivéssemos um do lado do outro e vocês juntos conosco. Porque não é a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é um paliativo. A gente tem que entender que isso aqui, esse mundo aqui, é um mundo paliativo. Por isso que tantas pessoas inquietas, meu Deus do céu. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós fomos criados para a relação. Claro, hoje, com os cuidados que se deve ter, com toda... Não estou aqui, né, sendo um negacionista de forma nenhuma, mas dizendo também que o isolamento por total, ele é muito perigoso. Tem aí estatística, quantas pessoas morreram nesse afastamento, nesse isolamento social? Por depressão, por loucura. Assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Então, o que nós precisamos, né, para encerrar aqui a resposta, o que nós precisamos é entender a dinâmica do outro como um dom. Né? O Ramon falava isso, né, do outro ser eu ser um dom para o outro, mas eu também tenho que ver que o outro é um dom que Deus me deu. Vocês aqui nessa live, vocês são um dom que Deus me deu hoje. A vontade de Deus na minha vida hoje é que eu estivesse com vocês. A vontade de Deus na sua vida hoje era que você estivesse conosco. Então, eu preciso estar satisfeito e aberto e entender que isto é o melhor para mim. E que a minha vida só tem sentido se eu sair de mim para o outro.
Aí nós começamos a tirar o egocentrismo para o cristianismo. O que é o egocentrismo? Eu me amo, o hedonismo, né? Eu sou o melhor, eu preciso de... Não, a gente tem que viver o cristianismo, que é o quê? O outro, o outro, o outro é melhor. Ah, Vinícius, mas eu vou viver o outro não vai viver para mim? Alguém tem que começar essa briga. Alguém tem que ceder. Então, né, sábio é aquele que cede junto com Cristo, porque Cristo amou primeiro. Então, nós somos, como cristãos, somos chamados a amar primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, o nosso amor é só resposta. Muito bom, Vinícius, a sua reflexão nesta noite. Então é bom a gente perceber que nós somos uns seres totalmente voltados para o movimento, do abandonar o eu e ser capaz de ir ao encontro da face do outro, né? O outro eu. Ou melhor, somos capazes também, ao mesmo tempo, termos atitude de empatia diante do outro. Não sermos indiferentes. O Papa Francisco bate muito na tecla da indiferença, né, que o mundo hoje vive por conta da pandemia. Então, a teologia do corpo sempre, de fato, é uma luz para nós nesses tempos do qual estamos vivendo. Então, vamos para considerações finais. Com você a palavra, né? Eu faço as minhas, Jádia. E fala um pouco do seu trabalho, né? Do apostolado acerca das reflexões da teologia do corpo da Imago Dei. Bom, primeiro quero agradecer, né? É sempre bom falar de teologia do corpo. Já tem aí, vai fazer 7, 8 anos, mais ou menos, que eu dedico a minha vida para falar sobre a teologia do corpo, né? Então, eu sou aluno lá do Theology of the Body Institute da Filadélfia, né, em processo de graduação. Eu e minha esposa, aqui no Brasil, mais umas 3 pessoas, somos os únicos, né, a fazer esse curso, e é algo maravilhoso, fantástico. Sou responsável pelo Imago Dei, né, Centro de Estudos Imago Dei, Teologia do Corpo, para quem quiser conhecer mais, né, @imagodei TDC. TDC, né, o diminutivo de Teologia do Corpo. Então, Imago Dei TDC, onde lá nós falamos sobre a teologia do corpo, mas de forma aplicada. Algumas pessoas têm a dificuldade, nossa, mas o texto é muito denso, é filosófico. Então, nós atendemos no nosso apostolado, seja aqueles que querem aprofundar mesmo na visão filosófica, teológica, seja aqueles que querem uma resposta imediata, porque a teologia do corpo tem esse poder de comunicar, seja para quem está começando agora, porque fala de nós mesmos, fala do nosso cotidiano, e para aqueles que já estão, né, lá em águas mais profundas, ela é assim, de uma riqueza, de uma profundidade absurda. Então, querem conhecer, temos o site www.estudosteologia do corpo, onde nós temos textos, temos vídeos, temos um canal no YouTube também, pode procurar lá, você vai achar. E também nós temos um Telegram, o acesso ao Telegram com informações exclusivas. Toda quarta nós fazemos um mini programa de 10 a 12 minutos, lendo catequese por catequese, para poder ajudar você a estudar a teologia do corpo. Então, hoje mesmo já tem programa lá. Se você, mas eu perdi, não tem problema, fica tudo salvo, você tem acesso a tudo. Isso é exclusivo do nosso grupo do Telegram. E nós temos podcasts também. Então, nós temos um podcast chamado Imago Dei Podcast, onde a gente fala sobre a teologia do corpo em 5 minutinhos, dando algumas explicações. Falamos sobre a teologia entre o Evangelho e a arte, que é uma análise de alguma obra de arte à luz da fé e à luz da teologia do corpo, e outros programas que a gente vai lançando por aí. Tá bom? Então, agradeço de novo ao Ramon pelo convite. Deus abençoe e sempre que precisar e nós pudermos, quero estar à disposição para ajudá-los. Eu queria só recordar, né, que eu estou concluindo o curso de teologia, né, como eu até lhe falei, que eu estou trabalhando teologia do corpo na minha monografia, né, mas a questão do significado esponsal do corpo, né, compreender de fato o corpo como dom, como comunicação, como encontro, né. Então este é meu tema de monografia. E aí, graças a Deus,
estou tendo a oportunidade de aprofundar, com certeza, essas catequeses. Já tinha lido antes, sempre, de fato, é um recomeço, né? Um enriquecimento para a caminhada. Também sou seminarista, que eu lhe falei, né? No tempo. Estou concluindo também, de fato, a formação presbiteral. Peço desde já suas orações e também irei rezar pelo seu ministério, pelo seu belíssimo apostolado. Então vamos invocar nesta noite, né, a proteção da Virgem Maria para que possa acompanhar cada um de nós nessa jornada e pedir a intercessão do nosso querido, amado São João Paulo II. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, Rogai por nós. São João Paulo II. Boa noite. Abraço. Tchau, boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Deus abençoe. Obrigadão, gente. Até a próxima.